Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. Bem-vindos mais uma vez à Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, na sua Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na classe dos adultos e vamos compartilhando novamente a palavra do Senhor Jesus. Dessa vez estamos estudando a revista Uns aos Outros, da Editora Cristã Evangélica. Nós estaremos verificando o conteúdo da lição número 3. E o alvo desta lição será compreender que acolher significa hospedar em casa, amparar, sensibilizar-se com a necessidade dos outros, necessidade alheia, e realizar a tarefa de acolhimento com amor. Certamente, esta palavra não é nova para nós, acolhimento. Ficamos satisfeitos quando a sociedade acolhe os vulneráveis, que não têm casa, teto para morar, aqueles que estão em situação de necessidade física e não têm recursos para pagar o seu tratamento, os órfãos, ou seja, a sociedade oferece acolhimento. Mas hoje nós vamos falar o acolhimento dentro da igreja. É claro que a igreja precisa ter também essas opções de atendimento aos seus membros. Mas antes de começar tudo do zero, é preciso nos lembrar que a edificação precisa ser baseada na rocha eterna, Jesus Cristo. A partir daí fica mais fácil a nossa tarefa do acolhimento com amor. Nosso texto básico está lá em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 13. E dois textos devocionais em Atos, capítulo 2, versículos 44 a 46 e capítulo 4, versículos 32 a 36. Eu inverti de propósito a ordem da lição para nós meditarmos um pouquinho na origem de tudo isso. Como a igreja começou a comportar-se dessa maneira, quais as consequências do crescimento da igreja. Uma criança necessita de trabalho dos pais muito intenso no período da sua aprendizagem, desde o acolhimento no bercinho, nos braços e depois carregar pela mãozinha, a correria que é para cuidar de uma criança. Nós, como os servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos cuidar daqueles que estão nascendo na fé também. Então, vamos à introdução, o início de tudo. Atos capítulo 2, versículo 47 é a chave para nós. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava os discípulos, os salvos, mas acrescentava onde, e me chama a atenção essa palavrinha aqui, essa enquanto isso. Quando eu uso essa expressão, significa que dois fatos ou mais estão acontecendo simultaneamente. Vamos analisar quais e por que a igreja crescia. Porque o acréscimo de membros da igreja era a consequência desses atos simultâneos. Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos após a sua ressurreição e após a ministração da sua palavra antes da sua ascensão. Os discípulos entendiam que Jesus, a partir daí, iria restaurar o reino a Israel, mas essa não era a sequência de Deus. E Jesus ordenou-lhes: ficai em Jerusalém. Até quando? Até quando o Espírito Santo lhes desse poder para serem testemunhas de Cristo até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículos 4 e 8. Começando de Jerusalém, indo para Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Essa foi a promessa de Jesus aos discípulos que aparentemente não entenderam. Não entenderam, mas atenderam. No início da fé cristã, o único modo daqueles discípulos ficarem juntos, serem acolhidos, era uma casa de um discípulo que tivesse mais posses,
que tivesse um imóvel maior para que pudesse hospedá-los. E assim começou. Alguém, possivelmente João Marcos, segundo a tradição, acolheu 11 discípulos e mais alguns, incluindo Maria, mãe de Jesus. E durante os dias, outros discípulos se achegavam àquela casa. Deveria ser bem grande, porque ela chegou a acolher 120 pessoas. Então, o que aconteceu naquela casa? Eles continuavam em oração, ministrando-se uns aos outros, relembrando as palavras de Jesus e a sua promessa de enviar outro Consolador, o Espírito Santo. E aí nascia, então, a primeira comunidade cristã. Naquela época não era conhecida como igreja cristã. Era conhecida como o Caminho, ou então Nazareno. Por quê? Porque Jesus, quando se apresentava nos seus estudos e ensinamentos, ele mencionava que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então, de tanto mencionarem essas palavras de Jesus, seus discípulos começaram a ser chamados de a seita do caminho. Estavam dentro da tradição judaica, frequentavam os rituais do templo, as festas, então eram tidos por judeus, vamos dizer, judeus praticantes. Mas os seus discípulos, por constituir um grupo à parte, eram chamados do caminho. Mas não só do caminho, mas também os do Nazareno, por causa do nome de Jesus. Jesus, o Nazareno. Algumas pessoas eram conhecidas pela sua origem de nascimento. Jesus era assim também, Jesus o Nazareno. Há citações de o caminho e também de Nazareno no Novo Testamento. Acontece que naqueles dias, judeus religiosos de todas as nações estavam reunidos em Jerusalém para comemorarem a Páscoa, os pães asmos e também o dia de Pentecostes, quando havia uma grande festa. Era a única oportunidade de que judeus que moravam em cidades longe de Jerusalém podiam reunir-se para celebrarem juntos. Vamos lembrar que os judeus foram dispersos durante o decorrer da sua história e se espalharam por todo o mundo. Judeus que viviam em Alexandria, que viviam em Cirene, em Chipre, e em tantos outros lugares, até mesmo em Roma, a capital do Império. Mas naquele dia especial, aqueles reunidos em Jerusalém observaram os céus e viram alguma coisa extraordinária. Naquela grande e bonita casa, as pessoas estavam um pouco alvoroçadas, falavam coisas que eles não entendiam. Aqueles judeus reunidos para a celebração do Pentecostes olhavam para os céus e viam chamas descendo sobre aquela casa. Também um vento forte girava em torno daquela casa. E estavam fazendo suposições. Isso deve ser alguma coisa estranha acontecendo lá, porque essas pessoas que nós estamos vendo, eles estão falando outras línguas. Outros replicavam, não são outras línguas, são as minhas. Eu vim lá de Cirene, eu vim lá da Arábia, eu vim lá de Éfeso, eu vim de Corinto, eles estão falando a minha língua. Mas aí então, pasmados com a ação do Espírito Santo, receberam o primeiro sermão de Pedro. Eu digo o primeiro sermão evangelístico do apóstolo Pedro. E ele lhes explicou o significado de tanta coisa fenomenal acontecendo. A reação, quando eles entenderam a mensagem, foi de que eles eram pecadores diante de Deus e precisavam e seriam mortos pelos seus delitos e pecados. A reação do povo foi, então, o que faremos? Qual que é o remédio para isso? A resposta foi bem simples. Convertei-vos, saí do mau caminho e entrai pelo caminho que leva aos céus, Jesus Cristo. Quase 3.000 batizados naquele dia. A igreja saiu daqueles 120 discípulos para 3.000 e continuou crescendo.
E como esses 3.000 e poucos viviam naquela época? Qual foi a ação da comunidade cristã? Então, Atos 2, capítulo 42 em diante, nós vemos a descrição da vida em comum daqueles irmãos. Está aqui estampado na minha Bíblia. Vou ler esta que está na nova tradução na linguagem de hoje. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram novos. Pedro estava trazendo uma mensagem diferente daquelas que eles ouviam nas sinagogas e mesmo no templo. E então ouviam atentamente que os discípulos tinham para lhes ensinar a mensagem do Evangelho. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na verdade, não era uma doutrina diferente, mas era a doutrina de Cristo transmitida pelos apóstolos. Mantinham comunhão uns com os outros. Eles entenderam que agora somente se ajuntando, se unindo, sendo únicos em Cristo, é que eles poderiam entender o plano de Deus. E aprenderam também que deveriam partir o pão. Era uma referência ao que Cristo ensinou na sua última Páscoa, a ceia do Senhor. E mais importante ainda, uniam tudo isso com orações. Perseveravam no ensino, na comunhão e nas orações. Em consequência, nos relatam os versículos restantes até o 47. Havia temor, sinais e maravilhas. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens e repartiam com aqueles que dele necessitavam. Todos os dias iam ao templo. Louvavam a Deus e impactavam o povo. E enquanto isso, a igreja crescia. Um destaque ali no versículo 46, todos os dias iam ao templo. A igreja reunia-se na casa uns dos outros. Uns dos outros. Mas não era um espaço suficiente para reunir todos. E então eles procuravam o ambiente onde Jesus também gostava de pregar, o átrio do templo, principalmente aquele lugar chamado Pórtico de Salomão, que segundo alguns historiadores poderiam se reunir 8.000 pessoas para receberem ministração dos rabinos, dos mestres da lei, dos doutores da lei. Enquanto isso, a igreja crescia. Entendido esta rápida introdução, poderia falar muito mais coisas do crescimento da igreja em Antioquia, no espalhamento, mas vamos recordar só um detalhezinho que está encaixado aqui em Romanos. Os discípulos conheciam praticamente duas línguas. Os judeus, bem entendido. A primeira era a sua própria língua, o aramaico, que é uma versão do hebraico. Mas eles não tinham disponível nas suas sinagogas, que nasceram lá no Império Babilônico, que, já que o templo havia sido, naquela época de Nabucodonosor destruído, eles criaram centros de ensinos que foram mais tarde conhecidos por sinagogas. E havia sinagogas espalhadas onde houvesse judeus, para reunirem-se e ministrarem ensinamentos uns aos outros. Mas Deus providenciou uma tradução do hebraico para o grego. Isso porque as famílias, muitas tinham esquecido o hebraico bíblico, não entendiam mais nada, mas Deus lhes ofertou a Septuaginta para ministrarem-se uns aos outros. E depois o Senhor Jesus usou essa tradução, essa versão, para espalhar o Evangelho por todo o mundo. E então, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 15. Vou completar. Há muita coisa que se falar sobre Romanos, mas eu quero apenas ver um aspecto histórico. Porque no ano 57 depois de Cristo, praticamente 25 anos depois da morte do Senhor Jesus, morte e ressurreição e ascensão, Paulo, convertido ao Evangelho por aquele milagre da estrada de Damasco, ele estava em Corinto, desejando fortemente ir para Roma, para ministrar também o que ele havia recebido diretamente do Senhor Jesus.
E havia um motivo. Mas Paulo escreve para várias famílias lá. Paulo entende que eles estavam num ambiente hostil, um ambiente de perversidade, um ambiente de hostilidade, porque os judeus queriam preservar não somente a sua fé em Jesus Cristo, mas também preservar a lei de Moisés em todos os seus detalhes. Isso trazia um conflito. Vamos relembrar um pouquinho da história de Jesus, da igreja, porque logo após o acontecimento do dia de Pentecostes, que acabamos de observar, gentios começaram a se converter. Vamos lembrar da igreja de Cornélio, da casa de Cornélio. Vamos relembrar do centurião de Filipos e tantos outros que foram agregando. Os judeus se assustaram, mas esses não conhecem nada das Escrituras. As Escrituras foram destinadas aos judeus. Aliás, o apóstolo João diz isso, que ele, Jesus, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E então judeus e gentios começaram a mesclar-se. E aconteceu algumas coisas não muito boas que Paulo tenta resolver. Veja só. O evangelho, então, subiu de Jerusalém, passou pela Judeia e chegou a Samaria. E chegou ao centro do império, 25 anos depois. Havia em Roma judeus fiéis a Deus, crentes em Jesus Cristo. É claro que havia judeus fiéis apenas às Escrituras, à lei de Moisés, que não entendiam a mensagem de Cristo e endureciam os seus corações. Mas esses judeus cristãos, eles tinham um probleminha em relacionamento com os cristãos não judeus. Lembrando que na Bíblia nós encontramos a palavra judeu, grego e gentio. 3 divisões que eles gostavam de fazer. Judeus, aqueles que eram tidos por puros, que conheciam a lei, praticavam. Gregos, aqueles que dominavam a cultura daquela arte, que eram impregnados da cultura grega. Nem sempre eram gregos, mas eram chamados de helenísticos, porque eles adotavam todo modo cultural oriundo da Grécia e Macedônia. Por fim, os gentios, que não se importavam com nada, seguiam as suas próprias orientações culturais de cada região. E vamos, então, lembrar agora desse conflito. O Senhor Jesus ia salvando todos em todas as regiões, em todo lugar que o evangelho era pregado, seja por Paulo, seja por Pedro, seja por discípulos como Estevão, que provocou uma celeuma em Jerusalém, mas o Senhor Jesus ia salvando. O problema não estava em Cristo, o problema estava nos homens que começaram a se desentender por uma razão ou por outra. E Paulo, se você observar os primeiros capítulos de Romanos, você vai ver um conflito muito grande entre os costumes judaicos e a permissão, aquela cultura permissiva dos romanos, daquele que se uma cidade grande, poderosa, que acolhia e recolhia gente de todos os lados. Então, vamos encerrando aqui essa parte. Em Roma havia judeus fiéis a Deus, que conheciam a lei de Moisés, e gentios convertidos da idolatria com costumes não santos. Conflito, então, entre os dois. Os judeus achavam-se mais santos do que os gentios e sempre aceitavam os novos convertidos com ressalvas e nem sempre aceitavam mesmos. Eles queriam impor o chamado combo, o pacote, lei mais Cristo. E às vezes os dois pacotes, ou então esse pacote com esses dois combos, não entravam em acordo. Nasceu então um conflito entre os fortes, judeus, conhecedores das Escrituras, e os fracos na fé, que tentavam entender a mensagem de Cristo. Como resolver esse problema?
Paulo escreveu então assim: Quando então alguém não judeu converter-se e for para a sua reunião, vamos lembrar mais uma vez que as reuniões eram feitas na casa dos acolhedores, daqueles que hospedavam os discípulos, e muitas vezes na ministração havia questionamento, exatamente por causa desses pontos de vista. Jesus salvou e basta. Os judeus, não. Jesus salvou, mas tem que seguir a lei, tem que circuncidar, tem que observar a lua nova, tem que ser... e tantas outras coisas que atrapalhavam a prática da fé desses queridos irmãos daquela igreja. Então, os que chegavam tinham 3 problemas, que o autor aqui chama de fardo. Pressões sobre as suas vidas que vinham dos judeus. Então, a primeira pressão é o fardo da carne. O fardo do nosso instinto humano, a pressão do pecado, como eu diria. Ou seja, a vontade de nem sempre, de esquecer que daquela vida de santidade, daquela vida de algumas regras para servir a Jesus, e a vontade de errar, de pecar, de mentir, de prostituir, era um primeiro problema. Então, Paulo está aconselhando que, em vez de rejeitar, eles deveriam demonstrar interesse pelas dificuldades daqueles novos irmãos. Na nossa igreja atual, nas igrejas cristãs evangélicas, é necessário, então, esse acompanhamento, que nós chamamos de discipulado. Mas é um discipulado mais intenso, com interesse, para entender qual é o problema. Não somente falar, ministrar, mas também orar com ele. Assim era a igreja primitiva. Perseveravam na doutrina e nas orações. Depois havia um outro problema, chamado fardo do mundo, que eu falo, seriam os costumes sociais. Ou seja, aquela vontade de acompanhar o mundo distante de Deus. Isso não tem problema. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Eu vou falsificar esse documento. Eu vou ganhar mais um pouco se eu omitir isso, aquilo. Costumes sociais que vigoram até hoje, mas errados, mas não condizentes com o Evangelho do Senhor Jesus. Por fim, aquilo que todos nós enfrentamos, o fardo do diabo, a opressão das hostes espirituais da maldade. Essa opressão todos nós podemos sofrer. Por quê? Porque queremos servir a Deus, a Cristo. Cristo será nomeado oficialmente por Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele já é. Mas ele virá um dia para tirar o reinado do príncipe deste mundo, Satanás. Por enquanto, Satanás, por não ser o rei, ele provoca querendo o lugar de rei. E aí, então, o problema acontece. Nós podemos ver vários aspectos, mas o tempo não nos permite aprofundar. Pessoas que vêm para a igreja, para o contexto da igreja, mas ainda não aprenderam a entregar a sua vida totalmente a Jesus e sofrem problemas na área espiritual, opressões na área espiritual. Então, judeu forte demonstra interesse pelo gentio fraco. Crente forte, edificado em Cristo, já com um certo caminho andado, ajude aquele que está chegando para que ele seja liberto do fardo da carne, do mundo e do diabo. Vamos para frente. A outra sugestão, que é conselho, demonstre respeito. Não, em vez de antipatizar, demonstre respeito. Não haja preconceito ainda. O preconceito significa um conceito formado antes da sua conversão. Eu estou numa nova situação, tem que seguir a regra. Não, você demorou um pouquinho para atingir a sua perfeição. Então, demonstre respeito pelas opiniões daqueles que chegam a Cristo.
Então, Paulo recomenda, em Romanos capítulo 15, versículo 1, nós que somos fortes, ele estava se referindo, ele, Paulo, como judeu, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É aquela figura do hóspede. O hospedeiro, o anfitrião, ele tem que deixar de lado as suas prioridades e focar na necessidade daquele que ele está acolhendo como hóspede. Já falei, vamos repetir, nas necessidades físicas, de aconchego, de descanso, de alimentação, mas fundamentalmente nas necessidades emocionais, porque ela tem sido um fator de risco no nosso mundo. Ouvi recentemente uma entrevista de um psicólogo que o maior problema que vai restar depois da pandemia do coronavírus vai ser a angústia e a depressão. Quase nem preciso explicar, porque você ligando a televisão, esse tema é recorrente. Vamos então, o segundo conselho de Paulo, ainda dentro desse versículo, que os fortes devem se preocupar, não somente respeitar e ficar em silêncio, mas se preocupar. O que está acontecendo com o meu irmão? Do que ele está precisando? Nós vimos na igreja inicial lá de capítulo 2 e 4, que eles tinham tudo em comum, vendiam seus bens e dividiam com aqueles que tinham necessidade. Eles estavam atentos. É claro que uma criança crescendo, ela vai enfrentar problemas no caminhar, ela vai levar alguns tombos, assim como a igreja daqueles tempos. Houve problemas, mas houve ministradores, houve discipuladores. Quando notavam algum probleminha acontecendo no seio da igreja, os apóstolos já o corrigiam. E Paulo também está corrigindo alguns dos problemas dos romanos. E não somente respeitar ou preocupar, mas agir, promover o bem-estar dos fracos, para edificá-los. Edificar uma casa significa lançar o alicerce. Cristo, a rocha, é propícia para lançar. Propícia não, é o único modo de se construir uma casa na fé é em Cristo. Mas a casa tem que ser edificada, paredes, janelas, portas, ela tem que ser edificada. Então, para que este novo na fé tenha de nós um bem-estar, é preciso ajudá-los na edificação da sua casa. Aplicação. O que nós podemos aplicar desses ensinamentos de Paulo? São os primeiros. A lição fala que falta respeito quando queremos colocar os novos convertidos, assim como os antigos convertidos, porém fracos na fé, em nossa forma. Eu me julgo especial. Eu julgo que eu tenho mais conhecimento. Eu julgo que eu sou mais de oração. Eu julgo que tenho uma prioridade sobre os outros. Então, por favor, é aqui que você deve caminhar, é aqui que você deve fazer, sem tolerar erros. Não é assim que acontece. Comigo não é assim porque eu sou fraco. Eu não sou... A minha forma não é adequada para muitos. Às vezes, eu não caibo na forma dos meus amigos mais fortes na fé, aqueles que eu olho com admiração, aqueles pregadores benditos que ministram sabiamente a palavra de Deus. Eu me sinto fraquinho em relação a eles. Mas eu também posso me sentir um pouquinho forte, porque estou ministrando essa palavra para vocês. E Paulo diz, não é assim, não. Você deve ter a devida tolerância para com aqueles que ainda não conhecem as nossas regras, ou pelo menos o evangelho completo de Jesus Cristo. Ou então, conhecendo, eles ainda não se conformaram a elas. Falando em acolhimento, estou lembrando do capítulo 16 de Romanos, quando Paulo manda saudações, em particular, a Priscila e Áquila, 16, versículo 3. Ele chama de cooperadores em Jesus Cristo. Fala que eles arriscaram a própria cabeça para defendê-lo. E Paulo é agradecido a eles. Mas o interessante é no versículo 3 que
Saudai particularmente, igualmente, a igreja que se reúne na casa deles. A igreja se reunia na casa de Áquila e Priscila. Era uma das formas. Eu creio que não havia sinagogas suficientes para ministrar a palavra. E, aliás, Paulo, de tanta oposição dos judeus que não queriam crer em Jesus, ele deixou as sinagogas e foi ministrar, ora numa escola, ora na praça, nas praças, como aconteceu em Atenas, ou então na casa de Áquila e Priscila. Porque Áquila precisou sair de Roma por um decreto do imperador Cláudio e foi residir em outras partes do mundo, mas sempre a acolhendo. Uma das pessoas que ele acolheu, que produziu frutos benditos, foi Apolo, um judeu muito inteligente, muito conhecedor da palavra. Esse judeu chegou em Corinto e lá começou a ministrar também. E ele tinha tanta argumentação, era tão eloquente, que começou a converter muitos judeus que estavam mais empedernidos. Mas ele tinha um problema. Ele não havia conhecido pessoalmente aos apóstolos. E então Áquila e Priscila notaram essa falha. Acolheu Apolo em sua casa. Acolheu e hospedou e ensinou. E o fruto disso foi uma expansão mais acelerada do evangelho por onde Apolo passava. Este casal conheceu profundamente o sentido de acolher e hospedar. Demonstre aceitação. Além dessas pequenas regras que às vezes são difíceis de praticar, e por isso nós começamos a nossa oração pedindo socorro, ajuda ao Espírito Santo, porque é Ele que relembra em nós a ministração do Evangelho de Cristo e dá-nos força para sermos chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 1, diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Há tantas opiniões hoje, e as brigas por causa dessas opiniões avançam para a mídia, para a televisão. Que drama, que coisa feia discutir a opinião das outras igrejas, porque não concorda com um versículo, não concorda com uma... Não faça isso, demonstre aceitação, porque quem vai julgar não é o pastor presidente da sua igreja. Quem vai julgar é um tribunal, que Paulo chama Tribunal de Cristo. E ele diz que ninguém escapará desse tribunal. Importa, pois, que todos compareçamos ao tribunal de Cristo. Mas importa, sim, que obedeçamos ao Evangelho. Primeiro, aceitando Jesus Cristo como Salvador. Em seguida, recebendo o Espírito Santo como ministrador das nossas vidas. Permanecendo na doutrina dos apóstolos, lendo a sua palavra, ministrando uns aos outros. Quantas coisas Deus nos capacita, nos dá poder de fazer. Então, continuemos a nossa jornada aqui na Terra. Aceitem os fracos. Aceitem os fortes. Já falei sobre os fortes e os fracos. Se você achar que o outro está muito mais vaidoso, muito mais orgulhoso na fé, deixa para lá, aceite. Aceite porque a mensagem do Evangelho já está no seu coração. Agora cabe você caminhar, fortalecer, aprender a correr a estrada do reino. Demonstre esperança. A esperança em Cristo é a única que nós podemos ter nesses dias. Você não pode esperar que amanhã será melhor que hoje, que o nível de mortes vai cair a zero por causa da pandemia. Você não vai poder ter esperança que as mortes por violência, pelo trânsito, vão desaparecer. Mas há uma esperança registrada no versículo 13. Versículo 13, capítulo 15, diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, no vosso aceitar, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aqui está a chave da vitória. De onde sai essa esperança?
de Deus, ele é rico em esperança. E para onde que ela vem? Em vós, no vosso crer, para que nós sejamos ricos. Continuemos mais alguns minutos. E Paulo termina os seus conselhos com esse versículo que acabei de ler, versículo 13. O que dava esperança ao apóstolo era ver o progresso que o evangelho vinha promovendo na vida dos cristãos romanos. O local talvez mais difícil de pregar o evangelho. Centenas de religiões diferentes voltadas para a idolatria. A discussão, os conflitos entre os judeus e os novos convertidos, porque os judeus eram os fortes e desprezavam os novos convertidos. Muitas vezes Paulo ministra isso nas suas cartas, é por isso que eu estou mencionando. Mas precisamos dessa esperança. A falta de esperança destrói qualquer iniciativa, paralisa qualquer tentativa. Pode ver nos noticiários, já falei um pouquinho sobre isso, mas a herança dessa pandemia vai ser angústia e depressão. Mas nós podemos superar tudo isso com a esperança do Deus vivo. Ele é a fonte dessa esperança. E agora? Vamos meditar nessa figura que projetei para vocês. Uma âncora, ou melhor, uma corrente. Correntes têm várias utilidades. Arrastar, puxar objetos, veículos, e também é de muita utilidade nos navios e nos barcos. Mas observe que eu escrevi lá em cima. Nenhuma âncora é mais forte do que o seu elo mais fraco. Se o reboque do carro tiver uma corrente bonita de aço inoxidável, mas unindo uma parte dessa corrente tiver um elozinho daquela forma, oxidado, partido, já corroído pela ação dos venenos deste mundo, o que vai acontecer quando aquela máquina puxar? A corrente vai quebrar, vai destruir. Deus quer nos mostrar que não há nada mais perigoso para a igreja do que um crente fraco. É por isso que ele precisa de toda a nossa atenção dentro daqueles conselhos do apóstolo Paulo. Se por descuido o marinheiro ou o técnico não observou esse detalhe, vai ser um acidente a mais. Vamos lembrar da parábola das ovelhas, das 100 ovelhas. Apenas uma delas se desviou do caminho e se perdeu. Mas o pastor daquele rebanho não teve sossego enquanto não encontrou aquela ovelha perdida. Podiam ter 99 elos bons, mas um elo oxidado provoca um desastre. O navio pode afundar, o navio pode sofrer um naufrágio, como dizem os marinheiros, por causa de um único elo oxidado, sendo que a âncora é presa por centenas de elos. E nós podemos pegar para nós essa lição. Somos o elo fraco que poderá destruir o veículo chamado igreja, o navio chamado igreja. A casa poderá ruir se faltar algum componente necessário na construção, um elo fraco. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos concluir dizendo assim: nós precisamos resgatar o que fez tanto sucesso no passado, a igreja dos primeiros dias. A mutualidade, o amor sem fingimento. Não era o modismo que deu certo, mas era estratégia de Deus para ser usada no crescimento daquela casa, da casa, do templo, do corpo de Jesus Cristo. Somos família de Deus, corpo de Cristo, irmãos uns dos outros. É necessário, então, um acolhimento amoroso. Finalizamos
a nossa meditação, finalizamos com muitos pontos em aberto, mas o principal desta lição é acolhimento. Nesses dias de crise, precisamos ouvir e praticar tanto este acolhimento. Deus nos dê graça para não somente ministrar, falar, explicar, mas principalmente praticar. Nenhuma âncora é mais forte do que o seu elo mais fraco. Por isso pedimos que fortaleça os teus filhos na fé. Fortaleça, Senhor, aqueles que aceitaram o teu nome como único e suficiente Salvador através de Jesus Cristo. Dá-nos graça nesse domingo, Senhor. Dá-nos do teu amor, do teu poder para praticarmos o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém.